Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos ao receber o nosso abraço de empatia. Já estou aqui fixando o título da live. Boa noite a todos que estão chegando. Todos muito bem-vindos. Que jornada linda que a gente está vivendo. Estou super satisfeita. Vamos fixar isso aqui. Fixar comentário. Consegui. Boa noite, Gláucia, Pati, Diana. Boa noite, Daniele. Boa noite, todo mundo. Pessoal, eu quero até dizer para vocês que eu tentei, nas 2 primeiras lives, conseguir acompanhar as perguntas de vocês, né? Nesse nosso chat aqui. Mas eu tô assim, com esse propósito muito firme de focar em apresentar para vocês os passos, cada um deles, né? Dentro desse abraço à sombra. E aí eu vou deixar rolando aqui a conversa para a gente poder ver os coraçõezinhos, para que vocês possam conversar entre vocês e deixarem seus comentários, mas eu não vou conseguir ficar lendo e ficar acompanhando, vou deixar livre aí até os nossos 40 minutos se completarem. E aí, quando entrar o nosso convidado, que no abraço de hoje, que é um abraço de empatia, a gente vai receber o Jaime Ribeiro, que ele é autor de alguns livros nessa área de empatia, uma pessoa maravilhosa para conversar com a gente. Nesse momento eu vou desligar os comentários. Eu já peço aí essa compreensão de vocês para que eu possa concentrar bastante nesse momento de conversa entre nós. Mas sejam muito bem-vindos, tá? Já temos aqui muitas pessoas dando um alô. Eu envio meu carinho aí para todos vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Para quem já acompanhou até esse momento da nossa sequência, dessa nossa jornada, desses abraços de empatia, eu tô realmente assim maravilhada, né, de ver como que tem sido gostoso para muitos que estão enviando mensagens, que estão compartilhando as hashtags. Tá todo mundo se sentindo tocado e sentindo que a sua criança deu um alô. Ontem a gente acabou convidando várias pessoas a colocarem as suas fotos de criança, né? Se comprometendo a dar para si mesmas esse abraço de compreensão. Então acho que foi um movimento muito bonito. Para quem ainda não acompanhou, quiser assistir de novo a primeira live, que foi um abraço de alívio, onde eu recebi o Tônio Luna, que foi realmente muito especial. Aquele momento em que a gente deixou fluir, né, a nossa emoção, deixar essa água que estava represada, essa mágoa, má água, água parada, como diz uma querida amiga minha, Renata Pinotti, deixar isso escorrer, deixar isso seguir de uma forma orientada, tranquila, como uma adulta e um adulto que somos e que podemos conduzir a nossa própria criança nessa caminhada, né? E aí no nosso segundo abraço ontem a gente conversou sobre a importância de validar a nossa dor. Todas essas dores, todos esses comportamentos que vêm junto com a sombra, eles falam de um processo, de uma necessidade não atendida, que precisa encontrar validação, precisa encontrar expressão. E o que acontece, pessoal, quando a gente consegue dar esses 2 passos primeiros que nós comentamos nesses 2 últimos dias, com firmeza e com verdade, com uma profunda aceitação dos processos da sombra? Acontece uma coisa linda, que a gente consegue se sentir calmo, tranquilo, a gente consegue se sentir nutrido. É como se a gente tivesse passado num posto de gasolina e a gente tivesse enchido o nosso tanquinho mesmo de amor, de fôlego, de oxigênio, para a gente conseguir fazer esse nosso movimento de hoje, que é esse abraço de empatia,
onde a minha criança já está respirando junta, já está coração com coração, já está mais tranquila, onde ela se sentiu vista no abraço de ontem, ela se sentiu validada, ela se sentiu percebida, ela se sentiu ouvida, né? E aí depois desse momento a gente começa ali ainda naquele colinho a olhar para o irmão com quem a gente está competindo por um brinquedo e tem ali seu irmão também. Tem ali uma necessidade também. E eu tô ainda aqui com essa criança no meu colo e ela tá olhando e ela tá, né, começando a se irmanar e a conseguir olhar um pouquinho para fora, porque ela já tá um pouco mais nutrida, tá? Então, assim, esse abraço de empatia é um momento em que a gente entra em contato com essa sombra em nós. Eu já olhei de onde veio essa minha dor, eu já olhei de onde veio essa necessidade não atendida e eu começo a falar, olha só, dentro dessa situação de conflito, dentro dessa situação de dor ou dessa situação em que você se sentiu abandonado, ferido, traído, maltratado, desprotegido, né? Tem sempre algo em relação a alguém, ou a mãe, ou o pai. Fundamentalmente a gente tem muitas mágoas em relação aos nossos pais, né? Ou um companheiro de vida, uma pessoa com quem a gente teve uma relação amorosa, ou alguém com quem a gente fez, né, algum acordo comercial, algo que a gente se sentiu mesmo traído. Onde tem conflito, tem relação, né? Então, dentro daquela relação em que a minha sombra veio à tona, eu tô ali lidando comigo, mas eu também vai chegar essa hora desses passos do abraço à sombra em que eu começo a olhar para o outro também. Por que a gente precisa ir além dos passos 1 e 2, né? Que esse acolhimento, ele traz esse carinho, né? A criança se sente protegida, mas se eu ficar eternamente nesses 2 passos, eu vou ficar só ali passando a mão na cabeça da minha sombra e não é isso que a gente quer. A gente sabe que a sombra vem para que a gente possa dar um encaminhamento ao aprendizado que ela me propõe. Ela mostra o que está doendo e aí eu consigo, olhando para isso, atravessando isso, eu consigo ir além e desenvolver uma luz correspondente para convidá-la a um amadurecimento daquele aspecto, tá? A uma compreensão um pouco mais alargada. Até então, a minha criança está com uma visão assim, ela está bem estreita, ela está fixada, como eu disse ontem, a gente fica preso nos nossos traumas, a gente fica preso nas nossas guerras de poder, a gente fica querendo ter razão, né? Tem até uma pergunta, você quer ser feliz ou quer ter razão? Pode ser os dois. Eu quero ter a minha visão validada, só que para isso existe também uma outra necessidade não atendida. A gente vê esse estudo muito profundo dentro da história da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que é um estudioso incrível. Ele já fez a passagem, já desencarnou, mas é uma pessoa assim que tem livros maravilhosos e tem grupos super competentes aqui em Brasília e no Brasil todo, né, trabalhando com essas questões e palestras incríveis. E o que ele dizia era muito simples, que sempre entre 2 partes de um conflito existem 2 necessidades não atendidas. E que os conflitos eles se perpetuam quando essa necessidade aqui começa a dizer, olha, a minha necessidade é mais importante do que a sua. E vice-versa. Isso vai acontecendo, né? Não, a minha é que é mais importante do que a sua. Então, quando isso fica acontecendo assim, não tem diálogo. Tem sempre essa disputa de poder. Ora eu tô aqui, ora eu tô acolá, dentro daquele triângulo dramático que a gente fala, né? Que ora eu tô no algoz, ora eu tô na vítima, ora eu tô no salvador, e eu fico triangulando nisso daí e eu não consigo assumir simplesmente a minha necessidade. Agora, o que é interessante quando eu consigo encher o meu tanquinho, tá com o meu oxigênio,
eu consigo ter muito mais espaço para olhar para a necessidade do outro também. Essa é a palavra da noite para nós. Esse também, ele é uma chave, né? Ontem eu estava brincando que a gente fica lidando com os nossos aindas, com aquelas questões. As sombras são os nossos aindas, algo em nós que ainda está se movimentando e buscando encontrar uma expressão um pouco mais às claras, ainda está batendo um pouquinho de cabeça, ainda se manifesta como dor, como essa defesa psíquica infantil, né? Mas logo que ela vem à luz, né? Esse ainda, eu brinco que virou um já é, já chegou, já tá aqui, já virou compreensão, e aí a vida vem e traz, né, novas perguntas para que a gente possa seguir, né, encaminhada. Somente o imperfeito evolui. A gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, né? Já dizia Bert Hellinger. Então, a chave dessa noite, para a gente começar a criar esse processo profundo de empatia por alguém, é que eu consiga manter o meu pé, né, firmado nas minhas necessidades, eu tô vendo o que eu preciso, eu tô conectado, né, com esse abraço de alívio, com esse abraço de compreensão, eu tô com a minha criança ali. Agora eu olho para esse outro ente envolvido, para essa outra necessidade não atendida e falo, olha, ele também tem a necessidade dele. Como que eu consigo orquestrar? O passo seguinte, que é o que a gente vai conversar amanhã, é um passo que vai trazer propostas de atitudes renovadas, novas formas de reação, novas formas de a gente se experimentar com 1001 possibilidades, de ampliar o nosso leque de reações, né? Aí a gente tem N técnicas, expressões que podem nos auxiliar nesse sentido. Agora, por hoje, o que é muito importante a gente conseguir olhar, né? Normalmente, dentro desse sistema do triângulo dramático, eu me colo com um desses lugares. Ou eu fico me sentindo o algoz, né, a pessoa que feriu, ou o culpado, né, da situação, ou eu fico profundamente identificado com a vítima, né? Não, ali meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu marido me abandonou. E assim, isso é uma coisa que tem uma verdade, a gente não vai desprezar como a nossa criança se sente. Eu já dei uma introduzida nesse tema ontem, justamente chamando para o nosso papo de hoje, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais fundo. Então, eu olho, eu admito, né, como eu me sinto, digamos, uma criança que cresceu sem o pai em casa, né? E aí ela se sente abandonada e ela escuta a mãe falando também, né? Eu fui abandonada pelo seu pai. Você cresceu sozinha e eu também sozinha aqui cuidando de você, né? Então existe essa dor, tanto dessa esposa que se sentiu, né, nesse lugar de abandono e de dor, e existe essa criança que foi criada pela mãe sozinha. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? E existe esse pai que foi embora, né? Então, quando eu consigo olhar para esse também e dignificar a dor do outro, na impossibilidade dele de permanecer, porque dentro das constelações familiares a gente sabe, né, que muitas vezes nas dinâmicas de relacionamento a gente inconscientemente escolhe se relacionar com pessoas que estão indisponíveis às relações, porque em nós também, lá no fundo, no nosso inconsciente, a gente está disponível até ali. É um pé para dentro e um pé para fora da porta. Eu não sei se alguém aí se identifica, mas isso é algo muito, muito profundo, leva muito tempo para a gente conseguir admitir isso para nós mesmos. Eu costumo brincar com o pessoal assim dessa área de constelações, né? Que assim, se você é terráqueo, você tem algum nível de indisponibilidade ao relacionamento. O próprio Jung, ele dizia, e que isso se expressa muito também na vida sexual,
Fale-me do seu sexo, que eu lhe falo da sua alma. Me fale da sua alma, que eu lhe falo como você, né, lida com o seu sexo. Então, muitas vezes, essas nossas travas que a gente tem são travas naturais por conta dos nossos emaranhamentos, das nossas crenças, daquilo que a gente viu dentro de casa, na dinâmica entre nossa mamãe e nosso papai, em que às vezes o bicho pegava, né? E aí a gente começou a construir a visão infantil de que eu tenho que compensar o que minha mãe viveu, eu tenho que compensar o que meu pai fez de mal, e eu começo a reproduzir de uma forma compensando o que foi lá atrás na minha relação atual. Essa é uma dinâmica bastante presente, bastante comum nas famílias, e muitas vezes uma das pessoas envolvidas não suporta, e aí eu vou trazer o também. Ela, de um lado, é percebida como aquela que abandona, seja mulher, seja homem, mas por outro lado, ela precisou ir embora. Ela sentiu essa pressão, ela não conseguiu ficar, ela não conseguiu permanecer, né? Ela tinha algo mandatório, algo dentro dela, inconscientemente, que a indisponibiliza. Isso sem contar com as outras tantas que ficam, que permanecem, porém se isolam em diversos comportamentos complexos, né? Então, é que nem aquela história de missa de corpo presente, né? A gente tá lá, mas a alma não tá. E isso também, minha gente, é coisa de terráqueo. Todos nós temos isso em diversos níveis da nossa vida, das nossas relações. Então, quando eu consigo começar a conversar com essa porção da minha criança, e que eu falo, eu vejo sua dor, eu vejo a sua sensação de abandono, ela é real. Eu não posso negar um fato que é sentido, né? Embora, muito cá entre nós, eu vou falar para vocês, o Bert Hellinger também dizia que adultos não são abandonados. Adultos são deixados na relação, uma relação termina, né? Às vezes essa relação termina. A criança, sim. A criança, ela tem algo dela que é mesmo, né? Que passa por esse abandono. E isso, né, como um ser desprotegido que depende, cuja vida depende disso, isso se caracteriza dessa forma. Mas eu sei que isso é uma fala um pouquinho controversa, porque existem também diversas sociedades onde há relações econômicas complexas, né, e sexistas, onde as mulheres às vezes são proibidas de trabalhar. E antigamente, então, né, uma mulher que fosse deixada na relação muitas vezes caía em desgraça e não conseguia nem se sustentar. Eu estou falando aqui em pleno século XX, XXI, a gente está no momento, pelo menos nos países mais ocidentais, em boa parte da população, em que a relação entre dois adultos implica um ou outro pode sair a qualquer momento que precisar, desde que cumpra com as suas funções dentro da lei, dentro daquilo que é esperado. Mas na realidade psíquica, na realidade sentimental dessa mulher ou desse homem, esse homem que fala, ela me trocou por outro, aí já começa a denegrir, né? A visão sobre a mulher, começa a falar mal com aquelas palavras mais pesadas que não vamos falar aqui, né? Mas enfim, a mulher não presta, né? E aí ele também tem o também dele, né? Tem a dor dele, eu fui abandonado por essa mulher, agora tem essa mulher que precisou ir embora, que não conseguiu ficar, né? Eu consigo olhar para o também da dor do outro. E, gente, o que eu tô falando aqui é um exemplo, porque com cada pessoa, com cada situação de relação, é uma história diferente. São duas necessidades atendidas, ora não atendidas, e quando não são atendidas é que se gera esse conflito, em que essas partes começam a entrar mesmo nessa disputa. E aí, quando uma quer se sobrepor sobre a outra como sendo mais importante, nós não alcançamos o que precisamos, que é a conciliação.
a gente vai se afastando. E a relação, ela só acontece entre iguais. Se eu começo a me considerar mais importante, não tem relação aqui. Se o outro começa a fazer isso, também não tem relação. A relação é quando é de igual para igual e de adulto para adulto. Agora, digamos que é uma criança mesmo. Uma criança que se sentiu abandonada. E isso é muito mais complexo, porque isso passa pela fase da infância, isso passa por uma série de traumas que acontecem nessa fase que realmente marcam a vida como um todo. E aí, o que a gente diz também dentro desses estudos, das constelações, é que nós vamos amadurecendo, nós vamos chegando em um certo ponto em que eu já sou adulta, e foi aquilo que o Andrei Moreira comentou ontem com a gente. Eu escolho ser minha mãe, eu escolho ser meu pai. Isso não é menosprezando a nossa mãe e nosso pai. É olhando com o olhar cheio para o muito que eles fizeram, para o muito que eles puderam dar dentro das possibilidades de seres humanos, eu brinco, né? Os terráqueos, os seres humanos imperfeitos e comuns que eles são, como nós também não somos perfeitos com os nossos filhos, né? E muitas vezes os nossos pais passaram por situações que a gente nem sonha. E os nossos avós, os nossos bisavós, então, o trem vai ficando mais rústico, para dizer uma palavra mais, né, educada, mais polida. Quanto mais o tempo ia lá para trás, mais crenças, mais preconceitos, mais a rudeza mesmo da época, as dificuldades com a economia, né, com a saúde pública, com as condições de higiene, com as intempéries da natureza. Os nossos antepassados lidaram com essas coisas todas e que a gente nem calcula o quanto que isso custou para todos eles, né? Então, assim, conforme isso vai chegando aqui perto da gente, e nós vamos ficando adultos, e por nossa vez, alguns de nós têm os seus próprios filhos, e a gente começa a falar, caramba, não é brincadeira ser adulto, não é brincadeira pagar conta, não é brincadeira precisar, né, tocar uma casa, tocar um casamento, tocar a criação dos meus filhos. A gente sabe. E aí o que acontece? Principalmente quando nascem os filhos. A gente humaniza os nossos pais. Muito. A gente começa a ver, caramba, mãe, pai, eu não sabia que era assim, né? E aí a gente coloca as coisas em perspectiva. Agora, algumas vezes isso também não acontece assim tão facilmente. Existem os processos de trauma que dentro das constelações familiares nós chamamos de movimento interrompido. O movimento interrompido em direção à mãe ou ao pai é algo que a gente olha e estuda com afinco dentro dessa ciência dos relacionamentos, para que a gente possa retomar o fluxo, retomar o movimento. Então, essa criança que tem esse fato concreto de ter se sentido e ter sido efetivamente abandonada, tá aqui, ele é real, ele é vivo. Agora ela cresce, cresce, cresce e começa a poder olhar para essa mãe, para esse pai, de, né, adulto para adulto. Vai ser sempre filha, essa hierarquia aqui não muda, os pais estão aqui acima, o filho também, mas eu começo a olhar, né, para os meus pais dentro desse ponto de vista, e eu começo a ver que diante da vida que eu recebi, do muito que eu recebi, né, só pelo fato de eu estar viva eu já tenho esse grande presente, essa grande oportunidade, e certamente para esses pais que não puderam estar presentes como a gente idealizou, como a gente gostaria, o sofrimento era muito maior. Eu brinco assim que uma imagem que nos auxilia a ver isso é como se viesse um tsunami bater no nosso pai, na nossa mãe, às vezes bate nos irmãos mais velhos, né? Aí se você for caçula, chega em você tipo feito marola, né? Mas era um tsunami nos pais, pum, bate a onda neles. Aí vem pro irmão mais velho, vem pro do meio, vem pro mais novo, né? E chega ali o mais novinho ele é mais protegido. Por isso mesmo que muitos caçulas têm uma dinâmica interessante de ser o salvador da família. Ele acha que ele vai dar jeito em todo mundo, que ele vai cuidar de todo mundo. Isso é uma dinâmica que pode acontecer, não é com todos,
né? Em termos de constelações familiares, a gente não fala de regra, a gente fala de padrões observáveis com uma certa constância. A gente vê isso em muitos casos, né? Os caçulas, muitas vezes, não sei se tem caçula aí, manda coraçãozinho se tiver, mas assim, isso é algo que realmente acontece com uma certa frequência. O caçula, ele recebe bastante proteção, se sente, justamente por ter sido muito protegido, ele se sente em débito e começa a querer, digamos assim, quitar esse débito cuidando de todo mundo. Por isso que muitas vezes é o irmão caçula que acaba cuidando de um dos pais, ou dos pais quando ficam mais velhos. Isso é um padrão observável também, tá? Então, assim, esse filho que chegou na sua vida adulta e que ele consegue agora, ok, meus pais foram até onde puderam, já recebi muito, né? Eu tô viva. Eles foram até ali e foi maravilhoso. Eu vou olhar para isso, para esse copo cheio e vou valorizar a minha vida e vou seguir adiante, né? E quanto mais a gente olha para nossa vida e quanto mais a gente investiga esse muito que a gente recebeu, como aquele pacote de presentes que eu comentei ontem, eu vou abrindo, aí eu tiro aquela camada do pacote de presente, aí tem outro presentinho lá dentro. Aí eu abro mais um pacote, tem mais outro, até que eu chego naquela gema preciosa que está no meio. Então leva tempo para a gente ir decifrando o quanto somos ricos de ter exatamente esses pais que tivemos. E conforme a gente vai fazendo o nosso trabalho interior de autoconhecimento, conforme a gente vai aprofundando, especialmente nesse conhecimento das constelações familiares, isso vai ficando mais óbvio. Mas dentro do contexto do abraço à sombra, desse nosso terceiro passo, que é esse abraço de empatia, eu começo a olhar para minha criança, chamando ela para ação de vamos olhar para o outro lado também. Tem o meu lado, mas tem o meu lado também do meu pai e da minha mãe, que estavam, por sua vez, emaranhados com seus pais e não puderam estar presentes. Às vezes adoeceram, às vezes tiveram vícios complicados, às vezes simplesmente sumiram, foram embora, né? Então, assim, a gente não sabe o quanto custa para uma pessoa fazer o que faz. São destinos dolorosíssimos e que a gente pega e passa uma etiqueta na testa da pessoa assim e diz culpado, né? E na verdade a gente não sabe o quanto aquilo doeu para aquela outra pessoa, né? E aí eu lembro de uma vez eu fui conversar com um homem que eu conheci num trabalho profissional e ele estava me contando que ele tinha criado o filho dele sozinho, né? E eu falei assim, mas o que aconteceu com a mãe? Aí ele me disse, ela precisou ir embora. Ele falou assim, de graça, eu não tinha falado nada e foi uma coisa bem espontânea. Ele não falou pra mim, ela abandonou, ela isso. Não, ele deu uma dignidade pro movimento dessa mulher, sabe? Eu falei, esse homem é um grande homem, é um adulto, né? Esse daí, vou te contar, eu fiquei assim, boba, né, de ver. Ele falou assim, ela precisou ir embora. E eu tô cuidando do nosso filho, é meu filho, né? E sempre que eu posso, eu falo muito bem dela para ele, porque ela foi até onde ela pôde, né? Ali meu queixo caiu e eu vi a dignidade, né, de um adulto ali podendo colocar isso para mim. Eu achei incrível. E assim, como nós conversamos ontem, não tem como fabricar essa reação linda, hollywoodiana. A gente não tem como pular etapas se a nossa criança ferida tá lá, né, birrando na dor do abandono. O que a gente vai fazer com esse nosso eu adulto? Com aquelas nossas fotos de ontem, né? Em que tinham várias pessoas no colo, e era sempre o colo da mãe. No meu caso, era minha mãe ou meu pai, eu não sei de quem que é aquela mão, segurando a minha mão. Da gente imaginar, agora eu me materno, eu me paterno, né? Tenho minha mãe, tenho meu pai, eles têm o seu lugar, mas dentro desse trabalho de entrar em contato com as minhas dores, né? De eu entrar em contato com a minha sombra,
eu vou aprender a fazer esse processo comigo mesma, né? Então aí eu vou utilizando todas essas técnicas de comunicação não violenta, de poder olhar para essa dor do outro, né? Como naquele exemplo que eu dei ontem da gente ser abandonada, eu tinha esse sonho que eu era abandonada pelo amor da minha vida, e eu falava assim, né, para minha sombra e para essa porção de mim que estava se sentindo abandonada, eu falava, olha, é aquilo, as pessoas têm direito de ir embora, e se quer ir embora, que vá, fica aí, a fila andou. Eu falava umas coisas também, eu sou muito bem-humorada, eu gosto também de brincar com a minha sombra, sabe? Às vezes eu converso com a minha criancinha e às vezes eu preciso levar uns leros com a adolescente em mim, ela é meio revoltada, meio bravinha, assim. E a adulta que é meio dramática e eu preciso auxiliá-la a encontrar esse caminho de volta, dizendo coisas assim, olha, vamos lá, sabe, você vai conseguir, deu tudo certo. Ali, ó, mamãe e papai te deram a vida, você tá bem, eu tô aqui com você, vamos ali, deixa eu te mostrar, tá vendo aquela situação difícil ali? Foi isso, isso e isso que aconteceu, mas tá tudo bem, as coisas seguiram bem. Ali, ó, mamãe e papai foram até onde eles puderam. E eles já fizeram muito, olha a proteção deles. Olha o tsunami que bateu neles. A minha adulta já começa a entender o tsunami que bateu, né, nos meus pais. Então, quando a minha criança está daquele jeito, eu fui lá e contei para ela determinadas histórias e fui falando, olha, foi muito difícil ali, né? Não havia condição ali de tal e tal coisa, não havia possibilidade assim, assim, assado. Outras vezes, em relações amorosas anteriores a que eu vivo, em que eu tive conflitos, eu também fui lá e conversei com a jovem mulher que eu era e falei, olha, aqui nessa relação, você aprendeu a lidar com isso, 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 isso. E nessa relação você adquiriu o seu sim, sim, o seu não, não, aprendeu a se colocar, mas você também estava lidando com uma pessoa que tinha as necessidades dela, né? Olha para o também dessa pessoa. Olha para o que essa pessoa está te convidando, né? E de uma maneira ou de outra, todo mundo sai enriquecido de uma relação. Então, quando a gente começa a trazer essa perspectiva da empatia, de eu empatizar, é o que? A gente vai ter daqui a pouquinho umas explicações do Jaime Ribeiro, que vai estar aqui com a gente mais tarde, daqui a pouquinho eu vou chamá-lo, sobre a força da empatia, a força que a gente adquire quando a gente tem o olhar para o próximo. Porque a gente também se engrandece, a gente também se enriquece, não é só nas diferenças ou nas dores, a gente também se enriquece com o embevecimento, com o encantamento que a gente vive. Nós todos somos filhos, né, de uma situação ali do amor possível entre dois seres humanos, né, do que pôde acontecer ali naquela relação. E a gente está vivo, a gente está aqui. E só por isso os nossos pais já merecem um super agradecimento. Alguns com sérios comprometimentos de saúde física, outros com sérios comprometimentos de saúde mental, mas é o preço que custou para que a vida chegasse até nós. E teve uma época, durante esse meu processo, em que eu cheguei a duas perguntas cabais, assim. Daniela, eu perguntava para mim mesma, né? Você preferia, então, não ter existido do que não ter essa mãe e esse pai? Do que ter exatamente essa mãe e esse pai? Você preferia não ter existido? Sim, gente, direto e reto, respondam aí. Sinceramente, eu prefiro existir e ser filha desse Deus do que não ter existido, tá? Então, quando a gente lida com essas perguntas cabais, o drama ele perde espaço, né? A outra pergunta, aí tem várias, né? Que você pode perguntar no casamento, né? Você preferia não ter se casado a ter deixado de viver todas as experiências que você viveu com essa pessoa? Eu também. Eu não consigo simplesmente me arrepender de todo e qualquer movimento ou de ter esses filhos com esse homem.
Como é que você se arrepende de ter um filho, entende? Assim, quando você pega e leva a sério mesmo, a gente faz drama na hora das brigas, da baixaria de casal, a gente fala essas coisas da boca pra fora, tudo bem. Mas assim, na hora que eu tô no tete a tete, eu e o meu espelho, que eu vou olhar pra isso, né? O sim permanece, o sim prevalece, né? Uma outra situação que eu falo muito, por exemplo, é de filhos que ficaram sabendo que a mãe quase abortou, ou que a mãe teve intenção de abortar. Aí, direto, eu faço outra pergunta cabal. Pergunto pra ele assim, tá, o que que prevaleceu? O sim ou o não? Aí a pessoa, o sim, eu nasci. Então, querido, agradeça, porque todo ser humano nesse mundo pode ter direito a ter segundos pensamentos. Gente, filho é que nem uma. Tem um filme, né, que fala que filho é que nem fazer uma tatuagem no rosto, na cara. Você faz. Acabou, você engravidou, você tá com a tatuagem ali. E, poxa, nós somos humanas, nós mulheres. A gente pensa, meu Deus, eu tô grávida. Aí eu vou ficar o resto da vida me punindo porque eu tive um momento de não. Para, né, gente? Olha, o sim prevaleceu. Vamos olhar para o copo cheio. Meu sim prevaleceu. Eu tô aqui, eu me mantive aos trancos e barrancos, com toda a dificuldade que a gente sabe que é aprender a ser mãe, porque quando nasce um filho, nasce também uma mãe e nasce um pai, né? Na primeira viagem, os primogênitos sabem bem o preço que é, né? Mas assim, é algo que é uma experiência nova e comum a todos, né? Então, assim, essas perguntas cabais nos trazem para esse ambiente dessa empatia, de olhar que a vida só acontece, como o Tônio Luna comentou nas palavras finais, né, que ele trouxe para gente no abraço do primeiro dia. Ele comentou que a vida só se dá e a mágica só acontece no relacionamento, né? A vida só acontece quando uma mulher e um homem se encontram. A magia da vida só se dá aí, desse encontro, né? Então, a gente começa a entender aquelas expressões, né? De duas carnes se fez uma, né? E somos nós somos filhos do amor entre dois seres humanos. Não é amor de filme, não é amor de Hollywood, não é amor de... Não, amores humanos, de terráqueos, imperfeitos, pessoas comuns, como todos nós, né? Porque eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que se considera o suprassumo da perfeição. Então, a gente exigir isso é o pensamento mágico da nossa criança ferida, que a gente, como adulto, pode começar a empatizar, a mostrar para ela, vamos olhar para o também, tem um outro aí também, tem uma outra expressão acontecendo. E eu não preciso ser grosseira ou exigente com essa criança, não preciso... Olha, então tá, a gente já deu aquele abraço, a gente já aliviou, a gente já validou, então agora bora. Não adianta fazer isso, porque a sombra não vai deixar. A criança ferida, se você ficar fingindo que você está fazendo esse movimento de compreensão com a sua sombra, ela cobra juros e correção monetária. Ela vem e um sustinho logo ali na frente e o piti vem. E aí eu falo, quando vem o piti, que bom, vou ter um outro encontro com a minha sombra, vamos lá, porque tem mais coisas para eu aprender com ela. Tem mais necessidade não atendida, tem mais medo para eu escoar, tem mais tristeza para eu escoar, tem mais raiva para eu dar vazão. Eu não quero mais deixar essa mágoa ficar parada dentro de mim. E aí eu realmente me comprometo a fazer esse rio de emoções fluir com ordem, com uma adulta, o meu eu adulto, acompanhando, sinalizando e ensinando esse passo a passo para minha criança, né? Bom, hoje a gente vai receber o Jaime Ribeiro, ele está entrando pelo perfil da Letra Mais. Vamos ver se ele já está online. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele ainda não chegou. Olha só. Bom, então vamos continuar conversando.
Eu vou até aproveitar e dar uma olhadinha aqui no que vocês escreveram para mim. Gente, vou conseguir olhar um pouquinho, né? Vamos lá. Todo mundo mandando muitos carinhos, muitos beijinhos. Pessoal, todo mundo já recebeu algum dos abraços das noites anteriores? Como é que tá, gente? Tá lindo, né? Eu tô doida pra receber esse abraço de empatia aí também do Jaime. Não sei o que aconteceu com ele. Vamos ver. Vou tentar de novo. Ele continua sem entrar ao vivo. Olha, a Analícia colocou aqui. Hoje é o dia de reconhecer a minha humanidade e a humanidade do outro também. E isso é maravilhoso, porque aí a gente começa a se relacionar, a gente começa a entrar mesmo numa ressonância e num aprendizado. Porque quando a gente está em relação, as coisas, o mundo se enriquece, a gente se enriquece com um mundo totalmente diferente. Eu vou empatizar aqui com a sua necessidade, vamos acalmar, seja bem-vindo, que bom que você conseguiu. 10 minutos que seja com a sua presença, eu já me sinto muito, muito agradecida e muito Ai, feliz. fico feliz de estar aqui, Dani. Olha, eu me liberei lá 9h10. Mas, enfim, Uhum. depois eu conto. Eu até mandei mensagem para o pessoal que acompanha. Eu falei, gente, avisa a Dani aí que eu não estou conseguindo. Liguei para o Rossandro. Aí o Rossandro, olha para aqui o que está acontecendo. Eu não consegui, já estava desesperado aqui. Mas que alegria que eu estou aqui, que bom! Temos muitas novidades nessa semana, né? Então eu quero saber de tudo. É, muita coisa boa. A gente fez aqui 2 abraços. O primeiro abraço de alívio, que foi com o Tônio Luna, e o nosso segundo abraço de compreensão, que foi com o Andrei Moreira, dentro desses estágios do abraço à sombra, em que a gente conversou justamente sobre essa necessidade de acolher a nossa criança, mas aí nesse terceiro passo, que é o passo de hoje, ela já está mais tranquila, ela já está pacificada, ela já está respirando junto, já estou tranquila e harmonizada com ela, ela já se sentiu vista, ela já se sentiu validada. E aí, porque ela tá com esse tanquinho cheio, ela tá com oxigênio, com bastante amor, se sentindo vista, eu consigo convidá-la a olhar para o outro, para a necessidade do outro. Eu convido ela a esse abraço de empatia. E assim, Jaime, por que que é tão importante dentro desse contexto dos conflitos? Porque a sombra, ela normalmente vem à tona quando a gente está em conflito com alguém, com alguma relação da nossa vida, né? Então, dentro desse contexto dos conflitos, como que você consegue explicar a importância da empatia nesse momento? Dani, nós temos muita dificuldade ainda de enxergar o outro. Porque a alteridade, o que é diferente, sempre nos incomoda muito. Em especial agora, quando nós estamos vivendo uma época que é caracterizada pela polarização. E essa polarização, muita gente fala que é a polarização política, é a polarização das ideias, mas na verdade trata-se de uma polarização afetiva. Nós temos essa necessidade de pertencer. E aí, nessa necessidade de pertencer, e dentro do ambiente digital como nós estamos, ele facilita muito isso por meio das bolhas, fazendo com que nós prioritariamente vejamos e interagimos com pessoas que concordam com a gente, que veem as coisas da mesma forma que nós vemos. Então, nós nos sentimos pertencentes. Uma vez que nós olhamos tudo e nos sentimos fazendo parte desse todo, na busca da nossa própria identidade, aquela afirmação, olha, eu estou certo, olha, eu estou vendo o outro, as minhas ideias no outro, então eu me sinto vivo por isso. Essa busca da identificação tem feito com que nós enxerguemos bastante as pessoas que são parecidas conosco. É o viés da empatia. Mas, na verdade, a empatia nos convida a um passo muito além desse passo, que é o passo do viés, que é o passo de eu me conecto com o que é igual. Como Uhum. se olhar o diferente, olhar o outro, fosse olhar a medusa. Sabe aquela medusa da mitologia que quando você olhava você virava pedra? Então nós mais ou menos, nós estamos
passando por esse efeito medroso. Nós olhamos o diferente, aquela coisa nos assusta e nós nos petrificamos. O nosso coração fica um coração frio, petrificado. Então a gente não consegue se deslocar do nosso epicentro, da nossa percepção íntima, para enxergar pelos olhos do outro. É a grande dificuldade humana, não só do momento, sempre foi, mas hoje parece que é mais urgente, que é esse esforço que a gente tem que fazer em se deslocar, não se deslocar de nós mesmos, mas em enxergar o outro pela história que o outro tem. Tudo diferente. É mais ou menos quando a gente lá acolhe, como você acabou de falar, e quando você começa a enxergar o outro. E aí enxergar o outro não começa a medusa que transforma o meu coração em pedra, porque eu não consigo lidar com essa diferença. Mas eu enxergo o outro como que parece diferente, mas na verdade é um ser humano igual a mim. Então, quando eu entendo que o outro teve uma história diferente da minha, construções de ideias diferentes da minha, uma educação diferente da minha, um acesso à cultura, à informação, a amor, afeto diferente do meu, eu não posso nunca me colocar na condição de julgamento e desumanizar o outro, excluir o outro, porque quando eu excluo, desumanizo o outro, eu automaticamente me libero de todo e qualquer afeto, entrega social, entrega de respeito, porque nós não respeitamos coisas, né? Nós usamos coisas. Então, quando você desumaniza o outro que é diferente, você se desobriga da fraternidade, da empatia, do abraço. Então, a gente precisa se desfazer desse negócio de pedra que nós nos transformamos olhando essa sociedade conflituosa, o outro diferente, para poder abraçar o outro com empatia. Uhum. O que eu tenho proposto, já, é justamente que a gente, para poder dar esse abraço lá para o mundo lá fora, eu preciso me abraçar primeiro e entrar em contato com a minha sombra, no sentido de atender o próprio convite, né, que Jesus nos faz de ao próximo como a ti mesmo. Só que muitas vezes a gente fica só ensaiando isso com o próximo, com o próximo, com o próximo, e comigo mesma eu sou uma tirana. Eu me trato mal, né, faço uma série digamos assim, eu vou me ignorando, eu vou me desprezando nesse processo. Então, eu costumo dizer que quanto mais eu consigo olhar para os meus aspectos, esse meu copo se enche desse alto amor. E aí ele transborda isso para o mundo com muito mais naturalidade. Então, eu consigo ter mais fôlego para conseguir dar esse olhar lá para fora, né? Agora, uma coisa que é muito interessante que você falou, que sim, quando a gente tem essa régua de crítica em relação ao outro, nós aplicamos ela a nós mesmos e vice-versa. Quanto mais eu sou crítica comigo, mais eu olho para o mundo assim. E me conta um pouco da proposta dos seus livros. Você pode dizer para a gente quais que são? Porque assim, o ponto que eu estou focando hoje é a gente olhar para a nossa dor, olhar para essa situação que a gente vive, para essa criança ferida, mas entender que o outro tem a dele também. O ser humano tem uma essência muito parecida em necessidades e em dores e em alegrias também. Nós todos queremos essencialmente as mesmas coisas, né? Um mesmo núcleo muito comum a todos, todos querem pertencer, como você comentou. Então eu digo assim, tem o meu lado, tem a minha dor, tem a minha criança e o outro também. Eu falo que, em termos de empatia, na minha visão, a palavra mágica é dar lugar também ao outro. Isso não quer dizer que eu vou me ignorar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e contasse um pouco dos seus livros pra gente. Tá, Dani, essa coisa de dar o lugar ao outro e se ignorar, isso é muito importante, tá, Dani? O que você está falando, via de regra, tem gente que se envolve ou está em uma relação. E aí faz muita questão de dizer, eu amo tanto que eu amo por dois. Eu amo demais, então eu nem me importo muito que eu não sou amado, que eu não tenho retribuição. E você, como uma mestre nesse assunto, a pessoa, gente, ó, a pessoa que eu consulto sobre isso se chama Daniela Migliari. Todo mundo sabe disso, né? Quem me acompanha aí, tanto lá no século XXI, ou quando eu estava no Instagram, sabe que eu sempre falo que você é a pessoa que eu me reporto para entender esses mecanismos sistêmicos, para entender essa questão da sombra. Você é a pessoa que você sabe melhor do que ninguém. Isso quando eu te mando o áudio e te consulto. Então, essa
essa coisa da gente precisar se enxergar, da gente entender que o nosso papel também é um papel muito importante, tanto no papel na vida 2 como no papel na vida social. Você também é importante, você precisa se abraçar, você precisa se enxergar também. E eu uso a gratidão para fazer isso, tá, Dani? Se eu fosse dar uma dica para alguém, eu digo, gente, eu preciso ser grato por como eu sou abençoado, pelas pessoas maravilhosas que chegam na minha vida, por todas as dádivas que eu consigo. Por meio da gratidão, eu entendo a minha importância. A minha importância para mim mesmo, a minha importância para quem me ama. Eu uso isso. Essa é a minha dica, digamos, se eu pudesse falar em uma palavra. Eu não sei explicar isso tecnicamente como você, mas eu uso a gratidão como gatilho para ativar o alto amor. De dizer, nossa, como eu sou protegido. Nossa, como eu me sinto abraçado pelos meus amigos. Né? Nós temos amigos em comum, né? Alguns amigos, né? Inclusive o Rossandro, que é nosso amigo, a gente se sente abraçado por essas pessoas que nos cativam tanto e nos mostram esse afeto, a nossa família. Então, eu uso esse gatilho, eu uso essa âncora para poder buscar esse meu alto amor e me equilibrar na relação com os outros. Me equilibrar. Dizer, eu também tenho meu espaço. Maravilha. E nos seus livros você traz propostas de práticas de empatia ou são só reflexões assim para a gente Não. finalizar em 2 minutinhos? Tá. Nos meus livros, o Empatia porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, eu trago uma série de técnicas que falam em como nós podemos ensinar e replicar empatia para as pessoas. 35% do livro eu falo em educação, em como lida com crianças, porque o problema começa ali. A gente tem que realmente, as crianças e adolescentes de hoje são 40% menos empáticos do que as crianças e os jovens de 30 anos atrás. E também trago digamos, uma reflexão sobre como nós devemos enxergar a empatia na sociedade. Fala sobre liderança, o líder empático, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver e como temos que mudar o nosso olhar com os idosos, como temos que mudar o nosso olhar para enxergar o mundo de uma forma diferente, sabe? No Empatia Todo Dia, que é uma proposta de um livro que tem uma pegada de redes sociais, eu já trago uma proposta mais de refletir sobre frases com pensamentos que nos trazem de volta para nós mesmos. É um livro de resgate, de reflexão, dizer, eu posso, é um livro do eu me amo mesmo. E o Dora, Raça do Amor, é um livro que eu escrevi para as crianças para ajudá-las a aprender a amar e a valorizar o outro por meio da adoção animal. Essa é a Legal. proposta dos 3 livros, sabe, Dani? Eu acho que esse segundo seu é o que tem mais a ver com a nossa pegada aqui, do Abraço à Sombra, que é eu conseguir conversar com esses meus lados que estão fechados para olhar para o outro, para olhar para fora, e a gente ver o quanto que a gente pode se enriquecer, né, nesse contato com o outro. Porque aí, Jaime, já dando os avisos finais, porque a gente ficou com um tempinho mais curto nós dois, em função do seu atraso de entrada, mas assim, eu tô super feliz que pelo menos um pouquinho a gente conseguiu trocar. Mas amanhã a gente vai ter um abraço seguinte, que é um abraço que eu chamo assim de um convite a uma nova atitude perante a vida, boa nova, né? Trazer mesmo essa renovação, as atitudes renovadas que a gente estuda tanto também, né? E trazer uma forma nova de ampliar o nosso olhar, de compreender a vida para que a gente possa perdoar a gente mesmo, perdoar os outros com quem a gente teve esses conflitos. E quando eu falo perdão, não é esse perdão de cima para baixo que diz eu te perdoo. Não, não é esse perdão que interessa. É um perdão que é uma compreensão. Eu te compreendo. Eu vejo o seu contexto. Aquilo tudo que você falou agora há pouco. A educação que a pessoa teve, a quantidade de amor que ela teve acesso, as situações que ela enfrentou. Então eu pego essa minha visãozinha estreita, o perdão ele vem dessa amplitude. Eu compreendo a sua situação e eu me irmano nisso, né? Então essa atitude renovada é o momento que eu consigo partir para uma nova forma de agir, né? Com essa atitude renovada, a gente vai receber amanhã a Rosana de Rosa. Você conhece ela, né? Ah, Eu conheci ela sim! por você, tá? Então, Eu sei. disso eu também.
Maravilhosa. Não percam, gente, não percam. Vai Você que ser juntou a incrível. gente, viu, Jaime? Obra Incrível. sua. Eu vou assistir, vou dar um jeito de assistir amanhã. Estarei aqui. Porque ela teve situações delicadas, porque tem um momento em que a gente Sim, precisa perdoar a própria vida em si mesma, né? A nossa situação de dor que a gente viveu, no caso, ela teve dois filhinhos que faleceram, né? E então, assim, é uma pessoa com quem a gente vai ter um momento muito emocionante amanhã, justo com esse olhar de hoje que a gente está um pouquinho conseguindo mais olhar para o outro, para o mundo, para a vida, para os fatos doloridos da nossa vida e conseguir olhar para isso com amor. Bom, gente, eu vou então já finalizar convidando vocês para quem quiser, né, compartilhar esse nosso abraço de empatia usando a hashtag @um abraço de empatia e eu te convido a enviar para uma pessoa que você pode começar a olhar com um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de empatia. Ela não precisa nem entender nada. Você simplesmente escrever para ela: eu te vejo, né? Eu te envio esse abraço de empatia. Eu estou enviando um abraço de empatia para você. Não precisa nem pôr hashtag se você não quiser, mas pelo menos ter essa atitude de conseguir, né, mostrar para o outro que você vê ele também, né? Porque você está em vista de si mesmo, das suas próprias dores, e isso te deixa com essa capacidade um pouquinho mais alargada de olhar para a dor do outro, tá? Jaime, muito grata pela sua Não, presença. Desculpa aí obrigado. qualquer coisa, o susto, a atenção. Ah, desculpa eu, que eu trazer um pouquinho, mas graças a Deus eu estou aqui e já compartilhei com todo mundo. Vou continuar compartilhando, porque todo mundo sabe que você é maravilhosa e que esse trabalho é incrível. Grata, querido. 20 segundos, vou precisar finalizar. Pessoal, um beijo a todos, gratidão pela presença de todos vocês e até amanhã para o nosso um abraço de perdão. Tchau, tchau.